E aí galera, basicamente a gente vai resolver esse exercício que vai servir de apoio a vocês nos problemas e também de entender melhor o processo de Gram-Schmidt, certo? O processo de Gram-Schmidt inclusive pode ser feito para espaços maiores do que o R3, mas a gente vai focar no R3 porque as contas basicamente são as mesmas, certo? A única questão é o número de vetores que você vai ter que fazer o processo. Então vamos lá. Primeiramente, o que ela pede? Né? Ela te dá o seguinte, se vocês quiserem pausar para ler o enunciado, mas aqui eu vou ler e a gente continua. Né? A gente tem aqui, ó, consideramos um espaço V, um espaço vetorial, dado por essa forma, que é parecido com o que vocês viram nos exercícios em listas anteriores. O que ele pede? Primeiro encontra uma base, isso aqui é um assunto bem batido, né? A gente já sabe bem como é que faz para encontrar uma base. A gente vai completar a partir dessa base, desse espaço V, uma base para o R3, e aí tem uma escolha que eu posso dizer uma escolha mais fácil do terceiro vetor para completar uma base do R3. E aí vocês vão aprender aqui, né? E aqui depois transformar isso numa base ortonormal, ou seja, em outras palavras, aplicar o processo de Gram-Schmidt e transformar essa base numa versão mais simples de si, que é a versão de uma base ortonormal, certinho? Então vamos lá, vamos começar. O plano é esse aqui, né? O plano que a gente tem para resolver o item A é o plano x menos 2y mais z igual a zero. Certinho? Aqui eu posso isolar o x, né? Já que aqui essa equação, todos os vetores desse subespaço vão satisfazer. Então eu posso isolar aqui o x, obtendo 2y menos z. E aí, ó, com isso eu pego o vetor genérico, né, do plano, do espaço, ele tem o x dessa forma, 2y menos z, o x, o y livre e o z livre, né? Que o x é que guarda a relação com y e com z. De modo que, quando a gente isola aqui o y e o z, ficamos com 2, o y aqui na frente, 2, 1, 0, né? E o outro é z menos 1, 0, 1. Esses dois vetores, eles geram todos os elementos dessa forma, né? Enfim, eu cheguei nessa conta, nessa expressão, a partir dessa expressão aqui, né? Então você pode inverter o processo aqui. Você pode pensar que esses vetores V são a combinação desses dois, que dá essa relação aqui, que foi o que a gente construiu a partir da equação do espaço. Beleza, então o que acontece? Você pode gerar um espaço vetorial com o primeiro vetor. Aqui, quem vai ser o primeiro e o segundo é uma questão de escolha. Vamos escolher assim. O primeiro é o 2, 1, 0, certo? Esse é o primeiro vetor. E aí o espaço vetorial gerado por ele vai ser o seguinte, uma reta, né? Quando a gente pega um vetor e pega o espaço vetorial gerado por ele, os múltiplos desse vetor formam uma reta. Que está contido, né, num espaço vetorial, que eu vou chamar de V2, que é gerado... Bem, para estar contido ele vai ter que ter esses elementos aí, né? Então ele é gerado por esses vetores, mas a gente vai ter que adicionar alguma coisa a mais, que é o segundo vetor, né? Certinho? O que acontece, né? Isso aqui é uma reta, né? Que é os múltiplos do vetor. Isso aqui, como tem dois vetores que não são LI, né? Não são LD, desculpem. Então ele vai gerar alguma coisa com dimensão 2, ou seja, isso aqui, com esses dois vetores, eu gero um plano. E essa reta aqui, ela está imersa aqui dentro desse plano, certo? Ele é um subconjunto desse plano. Beleza. E aí eu tenho dessa forma aí, que o espaço V1 está contido, inclusive está contido propriamente, ou seja, ele está contido e ele é menor, certo, do que o V2. Belezinha? Certinho. Então a gente já encontramos, né, o que o item A pede, que é encontrar uma base. E aí a gente pode dizer que são esses dois vetores, né? Esses dois vetores aqui. Então está assim, beta é igual a 2, 1, 0 e menos 1, 0, 1. Base desse espaço. E a segunda pergunta é completar uma base do
R3. Veja, vocês devem ter aprendido em geometria analítica, certo? Que existe, se você tem um plano aqui dado, um plano homogêneo, né? Ou seja, um plano dando zero. Não pode ter um número aqui, né? Tem que ter só as variáveis e tem que ser igual a zero. Se tem um plano desse tipo, o vetor normal, né? O vetor normal é o vetor 1, menos 2 e 1, né? O vetor normal, deixa eu colocar aqui N. Espero que vocês tenham visto isso. Senão, tem que dar uma revisadazinha. Isso é o vetor normal, que nada mais é do que um vetor que é normal ao plano. Que é normal, ele é perpendicular a todas as direções dentro do plano. Então, ele vai ser, se você desenhar ele sobre essa reta, vai ser perpendicular a essa reta. Mas qualquer outra reta que você faça, deixa eu pegar outra cor aqui. Se você pegar outra reta aqui, ó, e ele passando por cima, ele também vai ser perpendicular a essa reta, né? Então, se você tiver um plano, você tem um vetor emergindo dele, que é perpendicular, pronto, aquele é o vetor normal, e é dado pelos coeficientes do plano. Qual é a explicação disso, né? Para quem nunca viu, é basicamente o seguinte, ó. O x, y, z são os vetores do plano, né? O x, y, z são os vetores do plano. Se você pensar nos vetores do plano, nas coordenadas dos vetores do plano, vezes o vetor 1, menos 2, 1, o que é que acontece? Se você fizer esse produto, ele dá justamente essa equação, né? Ele dá essa equação que está aqui do lado esquerdo dessa igualdade, né? E ele está dizendo que essa expressão é zero. Ou seja, como a gente definiu perpendicularidade, esse vetor é perpendicular a todos os vetores que satisfazem essa equação. Certinho? Porque essa equação é justamente o produto interno dando zero. Belezinha? Bem, não entendeu, eu acho que dando uma revisada e me pedindo alguma coisa, acho que eu posso mandar um material mais específico. Mas a ideia é a seguinte. Então, eu tenho aqueles dois vetores, né? Agora uma base, vou chamar de betalinha, porque vai ser diferente dessa, vai ser a base completada para ser do R3. Ela vai ser 2, 1, 0, menos 1, 0 e 1. E aqui eu vou completar, né? Que com certeza nem é, como se diz, gerado pelo primeiro vetor, nem pelo segundo, é um que está fora do plano, né? Qual é o mais simples que está fora do plano? Bem, esse vetor normal aí, né? Que é 1, menos 2, 1. Você pode até testar, ver que ele é perpendicular às duas direções, né? Multiplica com esse, dá zero, produto interno, lembrando disso. Multiplicar esse com esse, também dá zero. Outro produto interno ou produto escalar, para quem não lembra do produto interno. E esse cara aqui, ele é ele forma um triedrozinho, né? Um vetor vai para cá, outro vetor vai para cá, formando um plano, e o terceiro é perpendicular. Entendeu? Aos dois, né? Não significa que esses dois primeiros aqui eles sejam perpendiculares entre si, não. Esses dois aqui, eles não são necessariamente perpendiculares. A gente pode fazer o processo de Gliese-Smith e tornar, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, beleza? Mas aqui a gente já tem uma base do R3, né? Ele gera inclusive o R3. Como esses dois geram um plano e esse cara está fora do plano, a gente teria três vetores gerando um espaço maior, né, do que esses dois primeiros vetores dentro do R3. Bem, e você sabe que o R3 só comporta no máximo um espaço de dimensão 3, que é o próprio R3. Então, se esse cara tem dimensão maior que 2, porque é maior do que esses dois primeiros, então ele vai ter que ser necessariamente gerador do R3. Beleza. Agora vamos ao que interessa, que é o processo de ortonormalização. Aqui, ó, podemos dizer que o beta já foi feito, né? Agora é o processo de ortonormalização. O que é que eu faço? Eu vou pegar o primeiro vetor e normalizar, né? Normalizar é dividir pelo comprimento dele. Então eu vou pegar o vetor, ó, vou chamar de 1, vai ser basicamente pegar o vetor 2, 1, 2, 1, 0 e dividir pela norma de 2, 1, 0. Quem é a norma de 2, 1, 0? Vou escrever aqui a fórmula, que vai ser 2, 1, 0 aqui em cima, depois eu vou dividir. E a norma disso é raiz de 4, né, que é até em mais etapas, 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. É raiz de 5. Né? Quando eu divido, né, tudo isso por raiz de 5, vai ficar 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5 e 0.
certo? Racionalizando, se vocês quiserem, né? Ficaria multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo radical de baixo, né? 2 raiz de 5 sobre 5, ou vírgula, a raiz de 5 sobre 5, se quiser. Pronto. Esse seria o meu primeiro vetor da base ortonormal. Eu não fiz muita coisa aí não, eu só normalizei, né? Porque como ele está numa direção arbitrária, eu vou querer que o outro seja perpendicular a ele. Ele eu só normalizo e aí eu vou forçar que o outro seja perpendicular com ele, né? Então o que é que eu faço? A fórmula diz, para quem viu lá o texto, é basicamente o seguinte. Eu pego o segundo vetor, o V2, né, que é esse cara aqui, eu vou até dar nome aos bois. Esse aqui seria o meu V1, que eu normalizei e viro esse daqui, né? Aqui é o V1. E aqui seria o meu V2, né? E aqui, ó, vamos lá. V2 menos... E aqui, ó, isso aqui é da fórmula. Eu vou pegar o V2, fazer o produto interno, essa expressão... enfim, essa é aquela outra notação de produto interno que eu uso, certo? Com o 1, faço produto interno com 1 e multiplico por 1, certo? Já está normalizado. Isso aqui tem muito a ver com aquela expressão de projeção. Eu estou pegando o V2 e subtraindo a projeção desse V2 sobre o 1. Lembrando que o 1 já é um vetor normal, então eu não preciso dividir pela norma, certo? Aqui é só meter o braço aí e fazer a conta. Como é que fica? Quem é esse cara? Vamos lembrar de quem é o V2, né? É menos 1, 0, menos 1, 0, 1. Menos, aqui ó, quem é o V2, a gente sabe, menos 1, 0, 1. Interno com quem é 1, aquele ali. 2 raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5 e 0. Opa, fechei aqui. E aqui é aquele vetorzinho, né, que eu vou colocar aqui. 2 raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5 e 0. Desculpem aí a letra ficar meio confusa e torta, mas é porque, por mais que a mesa ajude, ainda tem, enfim, coordenação não é das melhores. Aí fica aqui, menos 1, 0, 1. Aqui eu faço o produto, né? Como é que fica? Esse vai multiplicar com esse, né? Vai zerar, esse vai multiplicar com esse outro 0, 0. Vai ficar esse primeiro cara aqui. E aqui o menos com o menos de fora vai ficar mais 2 raiz de 5 sobre 5. Vezes aquele vetor ali, né? 2 raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5, 0. Vamos ver o que dá, né? O bom é que o raiz de 5 não vai ter radical aí quando a gente multiplicar, né? Porque ele vai cancelar tudo com esse carinha aqui. Vai ficar menos 1, 0, 1. E aqui vai ficar quanto, né? Multiplicando 4, 5, 25. Multiplicando as entradas por esse número. 2, 5, 25. Aqui é vezes, certo? Para não falar assim que é 25, aqui também é vezes. Deixa eu ver o que mais. Ali é 0. Como é que vai ficar? Aqui é 20 sobre 25, né? Menos 1. Menos 1 mesmo. 0, 1. E aqui mais 4 quintos. Tudo certo, né? Se não estiver cometendo nenhum erro aí. Aqui 4 quintos também. Simplifiquei, né, as frações. Beleza, né? Enfim. E aqui eu somo. Aqui menos 1 com mais 4 quintos vai ficar menos 1 quinto. Concordam? E aqui 4 quintos. Belezinha? Somei com 0. E aqui 1. Certinho? Bem, esse é o vetor. A gente tem o seguinte, a gente tem aqui o 1. Quando eu faço esse projeto, eu vou botar aqui o desenho, né? Aqui eu tenho o V2. Essa subtração que eu faço aqui é a projeção. Certinho? É a projeção sobre esse vetor.
O que sobra quando eu pego o V2 e subtraio essa componente aqui é só uma componente perpendicular. Certinho? Então, esse vetor aqui, ele me diz a direção que é perpendicular a esse primeiro vetor. Vamos conferir? Olha o vetor que ele te deu. Ele nos deu, né? Menos 1/5, 4/5 e 1. Se essa subtração realmente me der direção perpendicular, se eu calcular isso vezes o 1, né, fazer o produto interno com o 1, isso deveria dar 0. Será que vai dar? Vamos lá. Menos 1/5, 4/5 e 1 vezes quem é o 1? A gente calculou ali em algum lugar. 2 raiz de 5 sobre 5. Espero não ter errado conta, senão a gente vai ter que consertar aqui ao vivo. E esse aqui, raiz de 5 sobre 5. Tô achando esquisito um pouquinho, certo? Mas enfim, qualquer coisa o problema não vai ser muito sério não. A gente consegue consertar. Eu acho que vai passar raspando por causa do seguinte: quando a gente multiplica aqui, né, vai dar o quê? Por causa desse 4 aqui, talvez eu tenha errado esse 4. Quando a gente multiplica aqui, vai dar menos 2 vezes 5, né? Sobre 5 embaixo. Certinho? 25, desculpa. Mais, né, produto interno, lembrando. Isso daqui com isso. Eu cometi um equívoco, né? Aqui é raiz de 5. Menos 2 raiz de 5, pronto, agora está melhor. E aqui embaixo, e aqui do outro lado, esse daqui vai dar 4 raiz de 5 sobre 25. E o resto lá, 0. Passou raspando, né? Porque o que deveria acontecer aqui é que esse deveria anular com esse. Mas foi um 4 e um 2 do outro lado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas contas onde a gente pode ter errado. Acho que foi aqui, ó. Aqui eu já comecei errando feio, porque aqui, ó, é 10. E aí eu interpretei errado. Então vamos lá. Então aqui não vai ser 4 sobre 5, vai ser 2. Certinho? 2 sobre 5. 4 sobre 5, pronto, vamos fazer as contas. A primeira deu a mesma coisa, aqui é que vai ser diferente, né? Opa! Aqui é que vai ser diferente. Quando eu somo vai dar um 2 aqui. Certinho? E aqui, quando isso for 2, aqui também. Quando isso for 2, aí o bicho muda, né? Porque quando eu faço as contas com esse cara, ao invés de ser 4 ali, que é o que estava errado nas contas, isso aqui vai aparecer um 2. E agora sim, esse aqui cancela exatamente com esse, deu 0. Esse vetor se anulou com esse. E agora eu preciso normalizar, que é ortonormal, não é só ortogonal. Certinho? Então eu pego esse vetor aqui, ó, o 2 agora correto, vai ser esse vetor encontrado, tá dessa forma mesmo. Dividido por essa norma desse carinha aí todo. Certinho? Quanto é que dá esse número aí de baixo, esse bichão aí de baixo? Vamos lá. Raiz de 1 sobre 25. Concorda? Aqui embaixo, 4 sobre 25. E aqui, 1, que eu posso botar 25 sobre 25. Certo? Só para deixar tudo com o mesmo denominador. Em cima fica o mesmo vetor, certo? 1/5, 2/5 e 1. Desse lado aqui, ó, quando eu somo tudo isso, vai dar 30 sobre 25. Né? Somado os numeradores, beleza. A gente vai ter que racionalizar isso aqui de uma forma mais legal. Então, 1/5 aqui, 2/5 e 1.
E daí, né? Daí que quando eu tiro a raiz, aqui vai ficar raiz de 30. Raiz de 30, deixa eu ver se tem uma forma de simplificar, né? 36 vezes 5. Não, vai ficar a raiz de 30 mesmo. Né? Porque são três números primos. 2 vezes 3 vezes 5. Aí não tem como finalizar. E o 5 vai para cima, né? Divisão de fração. Então aqui vai ficar menos 1, 2 e 5. Certinho? Racionalizando, para quem gosta, vai ficar menos raiz de 30 sobre 30, 2 raiz de 30 sobre 30, que eu posso simplificar se eu quiser. E aqui, raiz de 30 sobre 30, né? Também posso simplificar aqui. Beleza, esse é o segundo vetor, o 2. Pela forma que a gente escolheu, o terceiro vetor já é ortogonal ao espaço gerado por esses dois. Então eu nem preciso me preocupar. Basta incluir ele normalizado na terceira posição, né? Deixa eu até organizar isso aqui que tá cabuloso os vetores, né? Como é que ficaram os vetores? O 1 é... Como é mesmo? Notei ele aqui, né? Dois raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5 e 0. 2 raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5 e 0. Esse foi o primeiro, né? O 2 a gente acabou de calcular. É menos raiz de 30 sobre 30, raiz de 30 sobre 15, né? Simplificação, raiz de 30 sobre 6. E o último, o 3, você pode verificar, ele vai ser perpendicular ao plano gerado por esses dois. Se você ainda tiver dúvida, pode aplicar ainda o processo de Gram-Schmidt, você vai ver que vai zerar cada uma das etapas, né? E aqui, ó, é 1, né? Menos 2 e 1, salvo engano. A norma disso vai ser raiz de 6. Então, fazendo aqui de cabeça para adiantar, certo? O comprimento disso aqui é raiz de 6. Então, racionalizando, raiz de 6 sobre 6, menos raiz de 6 sobre 3 e raiz de 6 sobre 6. Beleza, isso é o terceiro vetor. Esses três vetores são ortogonais. Então, pensem assim, a gente tem a nossa base de vetorizinhos I, J, K, né? Sendo que às vezes a gente pode precisar de um triedro diferente. Deixa eu só ajustar um pouquinho melhor isso aqui. A gente pode precisar de um triedro ortogonal 2 a 2 que seja diferente, né? Ele não precisa necessariamente ser dessa forma, porque às vezes a gente tem, por exemplo, né? Vocês talvez tenham ouvido falar nisso na geometria analítica. Você às vezes tem uma elipse, né? Que ela está direitinha lá, horizontal, mas às vezes você pode ter uma elipse que está lá inclinada, tem um eixo inclinado. O que acontece? A expressão dessa elipse aqui ela vai ser bem confusa se você pensar nos eixos tradicionais, né? I e J. Mas se você pensar nos eixos adequados a ela, apropriados a ela, elas acabam com a expressão muito parecida com a expressão canônica da elipse, né? Para quem não lembra, a expressão canônica ela é algo mais ou menos assim. Aqui ela ia ser uma expressão bem complicada, inclusive com termos mistos assim, né? Que aparece x e y ao mesmo tempo. Mas quando você muda o eixo, e a gente vai aprender isso mais adiante, você consegue escrever ela, né? Com as novas coordenadas dessa forma aqui. Desculpa, que era para ser 1.
Pronto, então aqui é um dos objetivos. Conseguir remodular, né, fazer uma mudança de variáveis nos seus problemas para encontrar uma expressão mais simples para ele, certinho? É isso aí.